Cumprimentar todos aqui os presentes, né, participantes do grupo, do congresso. Sou Fábio Vinícius do Mazak, eu sou especialista em física médica e radioterapia e trabalho no Hospital da Bahia, em Salvador. E estou aqui para falar, voltado para os testes de radioterapia, sobre radioterapia guiada por imagem com CONIB-CT e mostrar uns casos clínicos de fusão de imagem utilizando o acelerador linear. Então, eu falar um pouquinho sobre o que é o CONIB-CT, né? Ele é uma imagem volumétrica agora, então a gente sai daquela imagem 2D e começa a entrar em imagem 3D e ela tem muito mais informações para a gente agora. A gente consegue ter visualização de tecido mole, a gente consegue usar algoritmos de registro mais complexos que vão dar outras ferramentas para a gente poder trabalhar e agregando, assim, mais complexidade, né? Tem filtros de registro, que eles podem ser, por exemplo, baseados em anatomia óssea, como mostra essa imagem. O algoritmo vai atuar nessa área que está em vermelho, que seria a estrutura óssea, e a gente também pode usar registros tanto em 3D como em 6D, que seria incluindo rotações. O CONIB é uma imagem de baixa dose, né, comparada a portais MV, então é um bom benefício. A aquisição e análise é relativamente rápida, agrega a segurança e principalmente qualidade ao tratamento, né? Se você tiver um protocolo de CONIB bem estabelecido, você pode reduzir as margens do seu tratamento e favorecendo assim também o paciente com segurança, não tendo o risco de errar o alvo. Tem o risco, mas minimizando sempre, né? Dentro da segurança a gente consegue melhorar as nossas margens. Avaliar em caso de replanejamento, então a gente vai estar monitorando ali volumetricamente o paciente durante toda a imagem, seja ela semanal, seja ela diária, e também utilizar esses dados para pesquisa e desenvolvimento institucional, quanto para publicações, e aí com essa técnica veio aí vários avanços em radioterapia em questão de pesquisa. Como ela é uma imagem diagnóstica, de posicionamento e não diagnóstica, a gente tem que levar em consideração a dose de tratamento do paciente. Para a gente minimizar a dose em relação ao GRT, a gente tem que piorar a qualidade de imagem, então não a imagem tem a qualidade boa. Então, tem que ter um olho mais treinado para poder visualizar, comparado com a tomografia. A qualidade é proporcional à dose, então, a imagem que tem melhor qualidade sempre vai ter maior dose. Fica a critério da instituição escolher se poderia usar um preset com uma dose melhor, uma qualidade melhor para certos tipos de tratamento, que são hiperfracionados ou SBRT, e utilizar doses menores para monitoração de casos de fracionamentos mais longos, tendo, assim, um custo-benefício em relação à dose. Outro ponto que ela agrega no tratamento é o tempo por sessão, que vai acabar aumentando. Esse gráfico aqui mostra, assim, uma estimativa de tempo foi levantada para análise do GRT baseado nos sítios anatômicos, então a escala varia aí entre 1 minuto e até 1,5 minuto, aqui está em segundos, né? Até quase 2 minutos aqui, dependendo dos sítios anatômicos. A gente vê que uns que realmente dão mais trabalho para a gente fazer a análise e a fusão de imagem sempre são mama e sarcomas, né? São volumes alongados, só título de curiosidade mesmo. Então, como é que funciona a localização do espaço? Ele é feito em coordenadas DICOM, né? Então, são um sistema de imagens médicas. O DICOM RT, ele tem composto as imagens que vão ser utilizadas, o contorno desenhado para o planejamento e os isocentros, a posição dos isocentros. E para fazer a fusão, né, o registro, você tem um estudo que vai ficar fixo e o outro vai se mover em relação a esse estudo para te dar o deslocamento. É muito importante, como a gente está falando dos testes de radioterapia, que vai estar ali no primeiro de tratamento, e tem que checar tudo que foi feito antes, vários pontos, inclusive uma checagem importante é a posição do isocentro de tratamento. Especialmente importante para sistemas onde o sistema de RT não é integrado com o sistema de Record Verify, então você tem que acabar exportando o plano para outro sistema, e aí pode ocorrer um erro de ter um replanejamento, então foram feitos 2 planos, trocaram no meio do caminho e mudou o isocentro entre um plano e o outro. Você pode carregar, exportar para o GRT um isocentro diferente daquele que é o que você vai utilizar no campo de tratamento. Você pode, às vezes, tratar um tratamento inteiro posicionando numa posição, sendo que você não sabe sem saber que está na posição errada, né? Achando que está tratando certo. Então, é uma checagem, uma barreira a mais, apesar de todos os processos que já tem durante o planejamento, para que a gente tenha mais segurança no tratamento. O paciente com mais de um isocentro aumenta a oportunidade para ele.
Então, aqui é uma aquisição de uma imagem de Conibin, né? A gente tem um isocentro de referência e o isocentro de aquisição de imagem na mesma posição. É feito o cálculo do deslocamento, certo? Essa imagem desse jeito eu vou explicar o jeito que ela é, para quem não tem muita experiência com Conibin e visualização. Aí, a partir desse deslocamento entre o isocentro de aquisição e o isocentro do estudo móvel, ele vai calcular para mim os vetores de deslocamento, tanto nas translações como se eu estiver usando rotações. Nesse caso, eu tive o critério de exemplo só lateral e posterior e vertical. Para a gente avaliar a imagem de Conibin na máquina, que é uma atribuição cada vez mais frequente do técnico de terapia durante as imagens, depois do primeiro dia de tratamento, sendo que eu tenho sempre o médico ou o físico acompanhando, é entender bem como funciona a escala de Hounsfield e o janelamento das estruturas. Todo mundo já que trabalhou com tomografia entende esses critérios, mas vale a pena a gente relembrar eles aqui, porque na prática a gente vê muitas pessoas, às vezes, não sabendo utilizar o janelamento de forma correta e acaba fazendo uma análise equivocada da fusão das imagens, né? Então, ela representa a densidade eletrônica dos tecidos, né? E ela apresenta isso em uma escala de cinza. Aqui a gente tem os exemplos aí de AR, que é o -1000, que é o limite inferior da escala de Hounsfield, vai até 3000 ali, que já são os artefatos, peças metálicas, mas o osso, aqui ele vai até uns 1000. Então, fica entre essa faixa aí de 100, T30 até 250, mas pode ser até maior, dependendo da densidade. Então, a limitação, né, de visualização, não posso ver a escala toda numa imagem só, por causa que a tela tem a limite de escala de cinza para me mostrar esse tanto de valores de pixels que eu teria aqui, e até o olho humano não consegue resolver tantos valores de cor. Então, para isso, a gente usa o janelamento. Ele consiste no nível, né, que é o level ou o brilho, dependendo de como é que o sistema você está usando, se ele está traduzido, se chama de level, chama de brilho, que é o centro da janela. Então, eu vou mexer ele para estruturas de menor densidade ou maior densidade. Se eu mexer ele para menor densidade, a imagem vai ficar mais clara, né, que é aquela ajuste de brilho, e para a direita vai ficar mais escura, que seriam as densidades mais altas. A janela, ela determina a faixa de unidade de Hounsfield que vai ser exibida. Então, quanto mais estreita for essa janela, menor a janela, eu vou ter mais contraste. Então, eu vou diferenciar melhor estruturas que têm uma densidade parecida, próxima. Enquanto que quando eu aumento o tamanho da janela, eu vou conseguir ver mais interfaces de estruturas e densidades que variam mais. Aqui está um exemplo só, né? Então, aqui eu tenho uma janela de osso com um nível bem mais elevado aqui, então na faixa 550, com uma janela bem larga. Então, eu consigo ver bem a estrutura óssea e o que está dentro dela, os detalhes da estrutura óssea, medula, dentro do osso. Agora, quando eu uso uma janela mais estreita aqui para crânio, para cérebro, eu consigo ver estruturas dentro do cérebro que têm densidades muito parecidas, sendo que eu não consigo ver aqui quando eu uso uma janela mais larga. Em contrapartida, eu não consigo mais ver informação dentro do osso. Então, seguindo, né, modos de visualização do Conibin, eu posso ver ele tanto no modo xadrez, que é um modo que a gente vai ver a continuidade de superfícies e alguns detalhes das próprias estruturas anatômicas, então uma análise mais detalhada de cada região específica. Tem a fusão de duas imagens juntas, que é o green purple, que seria entre verde e roxo, ou amber blue, que seriam outras duas cores, dependendo do sistema que está usando. E é sobre essa posição de intensidade de cinza. Vamos passar rapidinho por cada uma delas aqui. Então, aqui é o xadrez, a tela fica dividida, né? Em um quadrante eu tenho um tipo de conjunto de estruturas, no outro eu tenho outro, que seria a referência e a imagem de Conibin. Então, aqui eu estou com o Conibin com a imagem ruim, a gente vê que não consegue ver estruturas do cérebro aqui com a janela de cérebro, de crânio. Se eu mudo para a janela óssea para avaliar, a gente vê que tem uma diferença na espessura aqui da própria calota craniana. Isso aqui acaba fazendo com que eu não possa avaliar essa superfície aqui, certo? Eu acabaria fazendo um degrau aqui. Isso quer dizer que tem um erro de anelamento na minha análise. A gente tem que se atentar a isso aqui para poder analisar certinho como que avalia a estrutura óssea. Por isso que a gente tem que se atentar tanto ao janelamento. Então, nesse caso, tem que usar a janela de osso para as duas casas. Aí eu consigo ver tanto a superfície, que é contínua, se a fusão está boa ou não. Se eu tiver um degrau aqui nessa fusão, quer dizer que tem algum problema aí no registro. E eu consigo ver também as estruturas anatômicas aqui, os marcos anatômicos passando essa janela. É um pouco difícil de mostrar a fusão com a imagem estática, né, mas eu poderia passar aqui e ver se essas superfícies aqui estão na mesma posição, né, se fazer uma análise bem adequada.
a sobreposição de verde e roxo, né, ele me dá uma análise macroscópica de toda a imagem, eu consigo ver as duas imagens, fazer um posicionamento global do paciente, ver se ele está bem alinhado ou não. Então, ela é melhor para visualizar estruturas ósseas ou de alta densidade. Você vê que para tecido mole eu não consigo, tá certo que aqui é sério, mas eu não consigo ver muita coisa. Então aqui eu tenho uma interface, eu consigo ver bem, ver que ele está alinhado aqui na cavidade nasal, mas eu também vejo que aqui eu tenho uns alinhamentos, né? Onde as duas imagens têm a mesma densidade, ela fica branca, da cor que eu quero para ser. Onde está fora, fica ou verde, se for um estudo, ou roxo, se for outro estudo, é outra imagem. Ele é bom também para avaliar rotações, assim, então, para alvos alongados, eu consigo ver a imagem toda e ver como que esse meu alvo está rodado em relação à imagem de referência. A gente vai voltar nesse caso aqui depois para mostrar algumas técnicas que a gente usa para alinhar esse tipo de paciente. A intensidade de cinza é só uma imagem em cima da outra, só que ela fica meio que um fantasma em cima da outra. Cada uma tem 50% da intensidade, ou você pode regular isso mais ou menos. Eu particularmente não gosto muito, mas aqui dá para ter uma análise, assim, mais ou menos como colocar essa fusão no lugar, né? Que depois de fundido, acaba ficando a mesma imagem. Uma coisa muito importante quando a gente está fazendo análise de RT no Conibin é a definição da ROI. Então, essa ROI, o que significa? Ela é uma parte da imagem que vai ser utilizada pelo algoritmo de registro. Muitos protocolos de várias instituições, talvez o pessoal não tenha muita confiança ainda no treinamento dos técnicos, o pessoal não tem muita familiaridade com trabalhar com o NIBIM, eles não permitem o técnico fazer um ajuste manual ou fazer tomada de decisão da imagem. Então, o médico no primeiro dia vai lá e define a ROI, e aí a fusão sempre vai ser feita todo dia com base nisso. E aí depois ele vai avaliar offline, no consultório, depois do tratamento, ver se a fusão está ficando bem colocada, ou se tiver alguma coisa errada no dia do tratamento e o próprio técnico estiver visualizando, ele vai chamar o médico para poder avaliar a fusão e ver se tem que modificar alguma coisa. Então, a análise da ROI é muito importante nesse sentido. A gente tem dois tipos que eu vou abordar aqui, que é o clipbox, que é a caixinha, e a máscara, que seria utilizar uma própria estrutura, com uma margem ou não, para avaliar o que está dentro dela. Então, com o clipbox, eu faço a caixinha numa região que eu tenho interesse, né? Aqui eu tenho meu GTV desenhado, e aplico a fusão com base nele. O meu algoritmo vai, então, ver só o que está dentro dessa caixinha, e vai fazer a fusão dentro dele. Com o entendimento de como funcionam os algoritmos, a gente sabe que os dados que estão aqui dentro vão ser utilizados para fazer fusão, mas falar sobre algoritmos e como eles se comportam seria uma aula completa só para isso. A gente vê que, por essa imagem, a gente vê que as estruturas ósseas estão bem alinhadas, porque ela pegou um pedacinho aqui dentro da minha caixinha e ele acabou puxando para alinhar aqui também, junto com a parte mole, né? Eu estou avaliando com a escala de cinza aqui. E nesse modo de visualização, ele não é muito bom para ver tecido mole, então eu vou ver separadamente as duas imagens. E aí eu vejo que, usando essa caixinha, eu tenho um desvio aqui em relação à interface, de onde seria meu tumor aqui, e a interface de onde seria o meu GTV com a bexiga aqui. Então, ele não fez uma boa fusão aqui, e você vê que eu tenho que estourar meu janelamento aqui para partes moles, para eu poder realmente ver, já que a qualidade é ruim do Conibin, onde que está a posição do meu tumor aqui. Não é uma coisa tão fácil, a gente tem que ter um olho um pouco treinado para poder visualizar isso. Por outro lado, se eu escolhesse uma caixinha aqui que englobasse o meu GTV mais uma margem, por exemplo, sem a margem, tirando, excluindo talvez a parte óssea e usando a própria escala de cinza, eu vejo que eu vou ter uma fusão diferente agora. As estruturas ósseas foram ignoradas e a gente pode ver que elas estão defasadas aqui em relação uma à outra, né? Não está tão bonitinho igual na outra. E se eu for ver a fusão agora do meu GTV, na imagem, ele está melhor posicionado. Eu vejo que a interface aqui da bexiga está no lugar que deveria estar, comparado com a imagem de referência, e também a parte posterior já está mais próxima, certo? Aqui a linha amarela representaria onde é que eu considero que é a posição correta do meu GTV no Conibin, comparado com a estrutura. Então, a gente vê que tem aí 0,6 milímetros no posterior e 2 milímetros lateral, em comparação com e 1 milímetro aqui no longitudinal, em comparação só de eu mudar a caixinha de um para outro. Por mais que a caixinha seja pequena, igual para o meu GTV, ele ainda teve essa diferença. Então, se o médico definir essa caixinha e
quem está lá, o técnico, não esteja bem treinado ou não consiga perceber essa diferença aqui, talvez não saiba usar um janelamento adequado ou não consiga olhar, você pode tratar o tratamento do paciente deslocado. Só que a gente tem uma margem aqui para contabilizar com isso, mas talvez a margem pode ser que não, uma margem de PTV não consiga englobar e eu posso estar perdendo um pedaço de cobertura aqui. Então, por isso que, pulando para a imagem com IMI, a gente precisa de um pouco mais de qualificação e um pouco mais de atenção. Quando a gente vai definir uma região de interesse para cabeça e pescoço, a gente quer evitar que esse registro seja influenciado pela uma inclinação da cabeça, mesmo que pequena, né? E pela perca de peso do paciente. Então, uma região que inclui a coluna e a parte da laringe, faringe, glote, palato, dependendo da extensão do alvo, é mais interessante. Então, nesse caso aqui desse paciente, a gente vê que ele tem aqui uma pequena flexão na mandíbula, que poderia alterar a fusão e perder um pouco de peso, assim. E a gente já está num caso que poderia avaliar para replanejamento. A gente avalia, então, as estruturas anatômicas que estarão fixas aqui, que seria a glote, a coluna, ver se a medula não está aparecendo perto de uma região de dose alta, porque geralmente as margens para elas já são estreitas. Avaliando esse caso, esse paciente aqui, você vê que ele mudou o diâmetro do pescoço, e esse PTV aqui já está saindo fora da pele aqui, que pode causar uma dose maior na pele, e também o CTV já está caindo fora do PTV, o que pode causar uma descobertura. Então, esse paciente foi planejado, teve um pouco de limitação, disponibilidade de tomografia, autorização, dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Ele acabou tendo um pouco de radiodermite, que também pode ser ou não atribuída a isso, nessa região, né? No caso de cavidade oral já é diferente, eu vou excluir a parte da coluna, porque eu não tenho doses perto da medula aqui que vão me deixar preocupado, e eu vou focar aqui na mandíbula e na região que eu quero irradiar mesmo. Para a mama, a gente vai avaliar o alinhamento da parede torácica, o externo, a superfície da mama, se ela está condizente com a estrutura e com a imagem de referência, principalmente nos casos de VMAT, isso pode influenciar bastante na dose na pele e na descobertura. O ápice do pulmão é uma marca para ver se ele está alinhado longitudinalmente, certo? E a coluna. Quando a gente está tratando a fossa, a gente também tem que avaliar o alinhamento do pescoço, saber se a coluna não está entrando aqui dentro do feixe, que seria um feixe anterior aqui para tratar a fossa. Falando um pouco sobre rotações, né? Cada eixo de rotação que a gente mexe na translação que a gente já conhece bem, que é o longitudinal, lateral e vertical, ele tem uma rotação em torno desse eixo. Então, em torno do eixo longitudinal, a gente tem a rolagem, que é representado vem do avião, esses termos, né, que é o roll. O yaw é a rotação que o chão da mesa faz, que a maioria dos aceleradores fazem, que é a rotação em torno do eixo vertical, e o pitch, que é a rotação em torno do eixo lateral. Os tipos de fusões que a gente pode utilizar, a título de curiosidade aqui, e alguns casos eu vou mostrar, que seriam a fusão 6D, em que eu teria um alvo rodado, o paciente estaria rodado em relação à referência, eu vou fazer um alinhamento perfeito dentro da possibilidade da minha mesa robótica corrigir, e eu vou ter a posição final. Quando eu faço um alinhamento 3D, o meu algoritmo vai tentar casar esse alvo rodado sem aplicar nenhuma rotação, fazendo com que ele tenha a maior sobreposição possível, considerando aqui que eu estou pegando uma ROI, que é o crânio todo. E uma outra possibilidade, né, que faz com que eu encontre a posição do isocentro, você vê que está fazendo a posição 3D, mas o isocentro pode estar deslocado mesmo da posição real dele, que eu gostaria de tratar. Fazendo uma fusão 6D, eu consigo achar a posição ideal, exata do paciente rodado, e achar a posição do isocentro. Só que se eu estiver tratando um alvo mais alongado, eu vou ter uma perca maior aqui de cobertura em outros lugares, né? Se eu estivesse tratando, por exemplo, um alvo que pegasse a calota toda aqui do crânio. Para radiocirurgia, se fosse uma bolinha pequenininha, assim, um alvo redondo, esférico, pequeno, eu poderia utilizar esse tipo de técnica. Pensando assim, a gente pode pensar que toda a anatomia óssea, ela é uma forma rígida, geométrica, e se eu aplicar uma fusão 6D, eu consigo sempre fazer uma fusão perfeita dela. Tanto para casos de vértebra, como o crânio, que é uma estrutura rígida perfeita, é invariável, na verdade. Ou talvez a caixa torácica ou coluna cervical, sendo que elas não têm uma flexão muito grande, uma distorção muito grande da posição, se elas estão só rodadas. Eu posso aplicar essa fusão e ter um bom resultado, né? Fornecendo, assim, uma posição exata dos ossentos em relação à estrutura óssea e uma estimativa dos desvios rotacionais que eu vou ter daquele paciente. Um exemplo que eu trouxe é essa paciente de mama. Eu fiz uma fusão automática, convencional, com a minha caixinha aqui, fusão 3D,
e eu vi que não ficou bom. O pescoço está deslocado, eu não tenho uma estrutura óssea que está condizente aqui, a cabeça do húmero está deslocada. Essa paciente tem algum erro no posicionamento dela. Se eu aplico uma fusão 6D, com base na estrutura óssea, considerando que os meus arcos costais, minhas colunas não tem uma variação muito grande, eu consigo ver que ela está assim com uma rotação alta no eixo Z, que seria a rotação coronal aqui. Assim, eu consigo achar a posição do isocentro certinha. Aqui é o ponto onde é o isocentro da mama. Vejo que tem um match bom aqui das estruturas. Se eu zerar essa rotação, porque eu não posso aplicar, não estou tratando a mama com a mesa 6D, eu ainda vou manter esse ponto aqui no lugar, que é o meu isocentro. Só que, como é um alvo alongado, eu tirei aquela rotação de quase 5 graus, eu tive aqui um desvio inaceitável aqui, grande, fora da margem, que seria 5 milímetros, na posição mais alongada em relação ao isocentro. Então, a partir dessa estimativa que eu fiz, eu vou lá e vou reposicionar meu paciente nessa posição. Eu posso saber o quanto eu tenho que girar ela e para que lado eu tenho que girar ela. Então, a fusão 6D, mesmo que eu não for aplicar ela, ela me serve para me auxiliar no reposicionamento de pacientes que não estão bem posicionados. Depois disso feito, foi feita outra imagem, aplicada uma fusão 3D normal, e agora o paciente está bem posicionado. Dando um exemplo, no caso de próstata, essa aqui é a imagem de referência, onde eu tenho o desenho da próstata e da vesícula seminal que vai ser tratados aqui, meus CTVs. E eu tenho a posição, o enchimento do reto que foi feito no dia da simulação. No dia do tratamento, o reto estava um pouco mais vazio, a interface do reto está passando mais ou menos aqui. Então, a minha vesícula seminal, ela mudou de posição em relação à próstata. A próstata está fundida e está bem colocada na posição que eu queria que ela tivesse tratado. A interface do reto está condizente aqui. Então, logo, eu tenho que avaliar se esse preparo é aceitável, se a minha margem que eu estou usando para a vesícula é aceitável. E aí vem uma tomada de decisão ou uma mudança de protocolo. Será que eu vou usar uma margem maior posterior para a vesícula? Porque isso pode acontecer e acontece com frequência devido à diferença no enchimento do reto nessa região. Para pulmão, trazendo aqui um exemplo, lembrando sempre de usar o janelamento correto para todos os tipos de estrutura que você vai utilizar. Então, se abrir um caso de pulmão, você vai logo e coloca uma janela de pulmão lá nos seus presets. Nesse caso, é uma lesão ultracentral onde vai tratar uma radiocirurgia. Então, uma dose alta, isso aqui é um tratamento de alto risco. Se eu ultrapassar a dose do meu brônquio, eu posso causar um dano sério para esse paciente. Eu não tendo um dispositivo de gerenciamento respiratório do tipo gate ou breath hold, eu vou avaliar o meu ITV, tanto da lesão, como ela vai se mexer, como do brônquio. Então, para esse caso, eu tenho aqui disponível um Colibin 4D, onde eu faço a imagem 4D e desenho o movimento tanto do meu GTV quanto do meu brônquio em todas as direções. Aí, no dia do tratamento, eu posso fazer um Colibin 4D e posicionar esse brônquio de uma forma que ele não vai sair fora da minha estrutura designada aqui, que é o TV do brônquio. É o PRV do brônquio, no caso. Abdômen superior é um desafio, porque ele sofre muito artefato de movimento, é um tecido, né, de densidade semelhante. Então, para isso, eu tenho que fazer a fusão com base na referência óssea, porque eu não tenho informações do tecido mole, sendo estômago, fígado, pâncreas, ou regiões que estão ali abaixo do diafragma, estão em constante movimento devido à respiração. A fusão, então, é baseada em referência óssea, e se eu quiser fazer um tratamento mais preciso, né, um SBRT, que é possível, a gente tem que usar técnicas como o breath hold e gating, já não posso usar o Colibin 4D, porque além de não ver, eu não consigo gerenciar vou ter que irradiar uma área muito maior e os tecidos em volta não deixam. Então, aqui para um caso convencional de estômago aqui, hemostático, a gente vê que o GTV está desenhado com uma margem grande, quando eu faço Colibin, eu não consigo ver nada, nenhuma daquelas estruturas que eu tinha lá. Logo, eu vou ter que usar a referência óssea para me basear no posicionamento desse paciente. Aqui, o match da estrutura óssea está muito bom. Mas eu não consigo ver se esse estômago está mais cheio ou mais vazio em relação ao planejamento. Tem casos que os algoritmos de fusão eles acabam enganando a gente ou trazendo um resultado pior do que o esperado. Então, nesse caso, é um caso de sarcoma de perna, né, que a gente viu lá que é um dos que gastam mais tempo, que realmente é um pouco desafiador.
Ele está bem no centro do fêmur, na região. Então, eu não tenho nenhum marco anatômico relevante aqui. Então, essa ausência de marcos anatômicos relevantes, se eu conseguisse ver o final do fêmur aqui para saber onde é que é o final dele longitudinalmente, o algoritmo não consegue achar. Então, ele deu aqui, utilizando a caixinha, né, 2 centímetros longitudinal. E se eu usar a máscara, como sendo a minha ROI, que pega o meu tecido mole aqui, que também é um músculo estirado, comprido, então é um cilindro sem uma estrutura que vai me dar uma posição ali longitudinal, ele acaba errando também a fusão, dando aí 1 centímetro. Sendo que se eu faço a fusão manual, eu vejo que está na posição aceitável, né? Aqui o final do fêmur começa a ficar mais largo aqui, eu tenho uma base mais ou menos de onde ele poderia estar, e eu sei que o mesocentro está baseado na cicatriz que foi marcada na tomografia, e eu olho no campo e no laser lá para ver se não tenho realmente um desvio longitudinal aqui. Mas nesse caso o algoritmo iria me enganar. Se eu simplesmente estivesse cegamente aplicando ele sem saber avaliar, eu estaria aplicando um erro de 1 a 2 milímetros longitudinal aqui, onde deveria estar essa posição. Então essa posição aqui, esse vale de onde está a minha cicatriz. Para finalizar, eu falar sobre a padronização das instruções para o GRT. No caso, a gente está falando sobre o Conibin. O GRT envolve, né, tomada de decisões, e a interpretação das imagens varia entre os usuários. Então, se eu tiver com um técnico trabalhando de manhã, o paciente foi tratar de tarde por algum dia, ele pode chegar a uma conclusão diferente no GRT. Não quer dizer que ela vai estar errada. Se você só está aplicando um algoritmo que é padronizado e uma fusão automática, você vai manter sempre o mesmo resultado. Se faz necessário padronizar a comunicação e o objetivo do GRT, para alcançar boas concordâncias entre o uso do CBCT pelos técnicos e os objetivos do médico. Então, tem que haver essa comunicação e tem que ser uma comunicação consistente, padronizada, para que se desenvolva uma cultura de trabalhar de certa forma. Então, dessa forma, a gente padroniza, né, os volumes que vão ser exibidos durante o tratamento no Conibin, né, as ROIs que vão ser utilizadas para cada tratamento, para cada sítio anatômico e para cada técnica integrada, empregada, seja ela convencional, SBRT ou radiocirurgia. As instruções têm que ser claras e consistentes, visando o aprimoramento constante, aperfeiçoamento e a experiência do técnico de radioterapia, seja ele uma pessoa mais experiente nesse sentido, né, ou uma pessoa que esteja começando a trabalhar agora com esse Conibin, com fusões 3D e tudo, para que ele possa adquirir experiência e agregar ao fluxo da clínica ou do hospital, do departamento de radioterapia que esteja trabalhando. Entender também as limitações, né, que fusão automática nem sempre leva a um bom resultado. Pode ser que a gente viu um exemplo, né? Nos casos, a gente tem que ter ali uma influência manual ali para poder chegar ao resultado esperado. Definir, então, as responsabilidades e autonomia do profissional, né, dos profissionais. A ROI tem que ser definida no primeiro dia, né, pelo médico, pelo físico. Aí o técnico está autorizado somente a aplicar o registro automático e notificar em casos que estejam fora da tolerância, ou estão autorizados a fazer ajustes manuais em casos necessários, sem precisar passar por uma revisão antes, sem precisar chamar uma revisão na máquina. Ele também está autorizado a modificar a ROI ou ajustar caso ele ache necessário. Então, tudo depende das coisas da instituição, né? E principalmente da qualificação dos profissionais, se é que tem segurança para fazer isso, se já tem um entendimento bom das práticas e do uso desse tipo de técnica de Conibin. Eu acho que isso é importante, isso tem que depender do nível de treinamento dos profissionais e das decisões do acompanhamento do segmento conforme você muda os protocolos que você está utilizando. E o objetivo da gente sempre tem que ser em agregar segurança e qualidade ao tratamento dos pacientes, melhorando assim a radioterapia utilizando essa ferramenta que eu acho excelente e que tem muito a agregar para a qualidade dos tratamentos, para melhorar de desfechos e de efeitos colaterais. Então, agradeço aí a possibilidade de estar participando do evento, espero que tenha agregado aí no aprendizado e até a próxima. Obrigado.